Era madrugada em Salvador, 25 de janeiro de 1835. Enquanto a cidade colonial dormia após dias de festa religiosa, cerca de 600 homens se preparavam nas sombras. Alguns eram escravizados, outros libertos que trabalhavam como carregadores, artesãos, vendedores ambulantes. Vestiam túnicas brancas, longas, que desciam até os tornozelos. No pescoço e nos bolsos, carregavam pequenos papéis dobrados com orações escritas em árabe. Acreditavam que aqueles amuletos os protegeriam das balas portuguesas. Sob as roupas, facas, espadas, algumas poucas pistolas. Nas mentes, um plano elaborado durante meses em reuniões secretas, comunicado através de bilhetes que a maioria dos senhores de escravos jamais conseguiria decifrar, porque aqueles homens sabiam ler e escrever, não em português, mas em árabe clássico. Conheciam o Alcorão, praticavam uma fé milenar, tinham estrutura, disciplina e hierarquia, e naquela noite pretendiam tomar a capital da Bahia, libertar os escravizados, matar os brancos que resistissem e fundar uma nova ordem. O maior paradoxo da sociedade escravista brasileira estava prestes a explodir nas ruas de Salvador. Numa cidade onde a elite branca mal dominava a própria língua escrita, algumas das pessoas mais letradas eram justamente aquelas que ela mantinha acorrentadas. Salvador, em janeiro de 1835, era a maior cidade negra das Américas, fora do continente africano. Dos cerca de 65 mil habitantes, mais de 40 mil eram africanos ou descendentes diretos. A cada 3 pessoas que caminhavam pelas ladeiras íngremes do centro histórico, 2 tinham a pele escura. Os brancos eram minoria numérica e sabiam disso. Viviam num estado permanente de tensão, cercados por uma população que, em tese, controlavam, mas que, em número, os esmagava. A cidade funcionava nos ombros dos escravizados. Eles carregavam barris de água morro acima, transportavam mercadorias do porto aos armazéns, vendiam frutas, peixes, azeite de dendê nas esquinas, construíam igrejas, casarões, fortalezas. Esvaziavam os dejetos das casas senhoriais em barris que levavam até o mar. A economia de Salvador dependia inteiramente do trabalho forçado. E essa dependência criava uma estrutura urbana peculiar. Diferente das plantações de cana do Recôncavo, onde os escravizados viviam isolados sob vigilância constante, na cidade eles circulavam. Muitos eram escravos de ganho, obrigados a entregar uma quantia fixa ao senhor, mas relativamente livres para trabalhar, morar e se organizar entre si. Essa mobilidade urbana seria fundamental para o que estava por vir. Entre os africanos de Salvador, um grupo se destacava. Os Nagôs, como eram chamados os Iorubás, e os Haussás, povos da África Ocidental, que chegavam em números crescentes desde o fim do século anterior. Muitos deles eram muçulmanos. Tinham sido capturados durante as guerras religiosas que devastavam a região do atual norte da Nigéria, onde o Jihad de Usman Dan Fodio expandia o califado de Sokoto. Alguns eram soldados derrotados, outros comerciantes, artesãos, até mesmo estudiosos do Islã, que caíram nas mãos de traficantes. Quando desembarcavam nos mercados de escravos de Salvador, traziam consigo mais do que força de trabalho. Traziam uma religião estruturada, com texto sagrado, calendário litúrgico, rituais coletivos, tradição de alfabetização. O Islã era para eles identidade, resistência e esperança. Os senhores brasileiros católicos nominais que mal frequentavam missas não compreendiam o que significava aquela fé. Viam os muçulmanos como qualquer outro grupo de africanos, talvez um pouco mais orgulhosos
mais difíceis de controlar. Não percebiam que, nas senzalas urbanas e nos quartos de aluguel dos libertos, uma rede religiosa e política se formava. Os malês, como eram chamados os muçulmanos africanos na Bahia, rezavam 5 vezes ao dia, jejuavam durante o Ramadã, reuniam-se para estudar versículos do Alcorão e planejavam. A conspiração foi paciente. Durante meses, talvez mais de um ano, líderes malês articularam o levante. O mais proeminente era Haruna, conhecido em Salvador como Licutã, um nagô liberto que vivia no distrito da Vitória. Havia também Pacífico Licutã, outro nagô que seria identificado depois como um dos principais organizadores: Manuel Calafate, Luiz Sanin, Belchior, Gaspar, Nicobé. Nomes africanos escondidos sob nomes cristãos impostos pelo batismo forçado. Esses homens se comunicavam através de bilhetes em árabe. A maioria dos brancos de Salvador era analfabeta, e mesmo os que sabiam ler português jamais decifrariam aqueles caracteres estranhos que corriam da direita para a esquerda. A escrita árabe funcionava como código secreto perfeito. Os conspiradores discutiam datas, rotas, alvos, quantidades de armas. Recrutavam participantes entre escravizados e libertos das mais diversas ocupações. Carregadores do porto tinham acesso aos navios. Cozinheiros conheciam o interior das casas senhoriais. Artesãos circulavam por diferentes bairros. A rede se expandia silenciosamente. O plano era audacioso. A revolta começaria na madrugada do dia 25 de janeiro, um domingo. A data não era aleatória. Era o fim de semana da festa do Senhor do Bonfim, a maior celebração religiosa de Salvador. Milhares de pessoas tinham se deslocado para a península de Itapajipe, onde ficava a igreja. As ruas do centro estariam mais vazias que o normal. Os brancos, exaustos de festa, dormiriam pesado. A polícia estaria dispersa. Além disso, para os muçulmanos, o dia tinha significado próprio. Alguns historiadores sugerem que coincidia com o fim do Ramadã daquele ano. Os malês estariam espiritualmente preparados, purificados pelo jejum. Os revoltosos se dividiriam em grupos. Um atacaria a cadeia municipal para libertar africanos presos. Outro tomaria os quartéis. Um terceiro bloquearia as saídas da cidade. A ideia era criar o caos inicial, libertar o maior número possível de escravizados, armá-los e marchar para o recôncavo, onde as fazendas de cana concentravam milhares de africanos que poderiam se juntar ao levante. O objetivo final era eliminar o sistema escravista e, possivelmente, criar um território autônomo, sob controle africano e muçulmano. Nas semanas anteriores ao levante, os líderes distribuíram instruções precisas. Cada participante deveria vestir abadá branco na noite do ataque. A roupa funcionava como uniforme, permitindo identificar aliados no escuro. Também carregava significado religioso. O branco era cor de pureza no Islã. Muitos confeccionaram ou adquiriram amuletos de proteção, pequenos papéis com versículos do Alcorão dobrados em formato específico. Acreditavam que esses talismãs os tornariam invulneráveis às armas dos inimigos. A fé era absoluta. Quanto às armas, a situação era precária. Os malês conseguiram reunir algumas espadas, muitas facas, lanças improvisadas e pouquíssimas armas de fogo. A desproporção em relação ao arsenal das forças de segurança era brutal, mas contavam com o número, a surpresa e a suposta proteção divina. A conspiração, porém, tinha uma falha. Envolvia gente demais. E quando uma rede de centenas de pessoas guarda um segredo mortal, basta uma fissura para que tudo desmorone. Na tarde do dia 24, véspera do levante,
um liberto nagô chamado Domingos Fortunato procurou a justiça. Sua esposa, Guilhermina, era escravizada e estava envolvida na conspiração. Fortunato temia pela vida dela e, possivelmente, pela própria. Delatou o plano às autoridades. A informação chegou ao juiz de paz do distrito da Sé, que imediatamente mobilizou a polícia. Por volta das 11 da noite, uma patrulha cercou um sobrado na ladeira da praça, onde os conspiradores estavam reunidos em preparação final. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma mistura de combate urbano, perseguição e massacre. Os malês, dentro do sobrado, perceberam a movimentação policial. Não tinham escolha. Atacaram antes do previsto, rompendo o cerco com facas e espadas. Eram cerca de 60 homens contra um punhado de guardas. Conseguiram escapar para as ruas ainda escuras, mas o elemento surpresa tinha se perdido. A cidade estava alertada. Outros grupos de revoltosos, espalhados por diferentes pontos, começaram suas ações sem saber que a conspiração já havia sido descoberta. Houve confrontos na Praça do Palácio, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Os malês tentaram tomar o quartel de cavalaria, mas foram repelidos por soldados que já os esperavam. Nas ladeiras íngremes da Cidade Velha, corpos de branco tombavam sob as facas dos revoltosos. Mas também caíam africanos, muitos deles. O combate mais violento aconteceu na Água de Meninos, zona portuária onde os revoltosos tentavam se reagrupar para marchar em direção ao Recôncavo. Ali, forças militares e policiais montaram barricada, tinham fuzis, pistolas, cavalos. Os malês tinham túnicas brancas que brilhavam na escuridão, facilitando a mira dos atiradores. O tiroteio foi breve e devastador. Dezenas de africanos tombaram em minutos. Alguns tentaram nadar para escapar. Foram mortos na água ou capturados na margem. Quando o sol nasceu sobre Salvador, no dia 25 de janeiro, a revolta estava esmagada. Os números oficiais falam em cerca de 70 mortos entre os revoltosos, embora a cifra real provavelmente seja maior. Do lado das autoridades, morreram 9 pessoas, entre soldados, policiais e civis brancos ou mestiços. A desproporção conta a história. Nas semanas seguintes, Salvador viveu sob estado de terror. A repressão foi sistemática e brutal. Mais de 500 pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento na revolta. Os interrogatórios aconteciam nas cadeias superlotadas, muitas vezes sob tortura. As autoridades queriam entender a extensão da conspiração, identificar todos os líderes, descobrir se havia ramificações no Recôncavo ou em outras províncias. Os papéis em árabe encontrados com os prisioneiros eram examinados com uma mistura de medo e fascínio. Tradutores foram convocados. O conteúdo revelava orações religiosas, versículos do Alcorão, instruções para o levante. A descoberta de que escravizados dominavam uma língua escrita que seus senhores não compreendiam causou pânico na elite baiana. Se eles conseguiam se comunicar em código, planejar em segredo, organizar ações coordenadas, então nenhum senhor de escravos estava seguro. Os julgamentos começaram em fevereiro e se estenderam por meses. A legislação brasileira da época previa penas específicas para revoltas de escravizados. Os líderes identificados enfrentaram a sentença máxima. 4 homens foram condenados à morte e executados por fuzilamento. Outros 16 receberam sentenças de morte que depois foram comutadas. Mas a pena mais comum era outra: açoites públicos. Centenas de condenados foram amarrados ao pelourinho e chicoteados diante da população. A lei estabelecia limite de 50 chibatadas por dia. Alguns
receberam sentenças de 300, 400, até 1000 chibatadas, aplicadas ao longo de semanas. Muitos morreram durante o castigo ou pouco depois, de infecção e hemorragia. Era execução disfarçada de punição. Para os libertos, havia ainda a deportação. O governo brasileiro decidiu expulsar da província todos os africanos livres considerados perigosos. Navios partiram de Salvador, carregando centenas de homens e mulheres de volta para a África Ocidental. Alguns eram muçulmanos, envolvidos na revolta. Outros, simplesmente africanos, que as autoridades queriam ver longe. O impacto político da revolta dos malês ultrapassou as fronteiras da Bahia. No Rio de Janeiro, capital do Império, a notícia chegou com detalhes alarmantes. Escravizados letrados, organizados, armados, quase tomaram uma capital provincial. O medo de levantes semelhantes se espalhou. Nas décadas seguintes, a legislação brasileira endureceu o controle sobre africanos, especialmente muçulmanos. Leis proibiram o ensino de leitura e escrita a escravizados. Reuniões de africanos foram ainda mais vigiadas. A própria presença de libertos africanos nas cidades passou a ser vista com desconfiança. Paradoxalmente, a revolta fracassada contribuiu para aprofundar a repressão que pretendia derrubar. Para as elites brasileiras, a lição da noite de 25 de janeiro era clara. Educação e organização nas mãos de escravizados representavam ameaça mortal ao sistema. Os malês tinham demonstrado que a resistência podia ser planejada, coordenada, registrada por escrito, que a fé podia unir estranhos em propósito comum, que homens tratados como propriedade podiam agir como exército. Essa consciência moldou políticas de controle social por décadas. O medo do negro letrado, do negro organizado, do negro religioso permaneceu no imaginário brasileiro muito depois de abolida a escravidão. Algumas heranças são mais persistentes que leis, mas há outra herança, silenciosa e resistente. Os malês perderam a batalha militar, morreram, foram açoitados, deportados, dispersos. O Islã africano praticamente desapareceu do Brasil nas décadas seguintes, mas a matriz cultural que os formou, a capacidade de criar comunidade a partir da fé, de transmitir conhecimento em código, de manter identidade sob opressão, essa sobreviveu de outras formas. Os terreiros de candomblé que floresceram em Salvador preservam até hoje elementos dos nagôs e haussás. A tradição oral iorubá, seus orixás, seus ritmos, sua língua sagrada atravessou a escravidão e chegou ao século XXI. O acarajé que se vende nas esquinas de Salvador é comida ritual de Iansã, divindade do povo que tentou a revolta. A própria cidade, com sua arquitetura, sua música, sua festa, sua alma, é documento vivo daquela população negra que os colonizadores tentaram reduzir à ferramenta de trabalho. Salvador hoje é reconhecida como a capital afro-brasileira. No Pelourinho reformado, turistas caminham por ladeiras onde correu sangue em janeiro de 1835. Placas discretas mencionam a Revolta dos Malês, nome que virou verbete de livro didático. Em algum terreiro da cidade, nesta noite, tambores tocam para Xangô, senhor da justiça e dos raios. O idioma ritual mistura palavras iorubás que cruzaram o Atlântico em navios negreiros. A dança carrega a memória de corpos que aprenderam a se mover em espaços restritos. O canto é sussurro de ancestrais que resistiram de todas as formas possíveis, inclusive pela fé. Os 600 homens de túnica branca que marcharam nas sombras daquela madrugada de 1835 não tomaram Salvador, não libertaram seus irmãos das correntes,
não fundaram o território autônomo que talvez sonhassem. Foram esmagados por forças superiores em armamento e organização militar, mas deixaram algo que nenhum fuzilamento ou chicote conseguiu apagar: a prova de que resistência organizada era possível. O registro escrito, em árabe, de que escravizados pensavam, planejavam, acreditavam. A demonstração de que fé e letramento podiam ser armas mais perigosas que espadas. A elite escravista do Brasil nunca mais dormiu em paz, da mesma forma depois daquela noite. E talvez seja esse o paradoxo final da revolta dos malês. Os homens que a lideraram perderam tudo: suas vidas, sua liberdade, sua presença nesta terra. Mas o medo que provocaram ajudou a corroer as certezas que sustentavam o sistema. A cultura que os formou sobreviveu em outras roupagens, misturada a outras tradições, adaptada a novos contextos. E a pergunta que deixaram ecoa até hoje nas ladeiras de Salvador, nas páginas dos arquivos históricos, nas discussões sobre o que significa ser brasileiro. Se homens acorrentados podiam se organizar assim, planejar assim, lutar assim, o que exatamente a escravidão conseguiu destruir? E o que, apesar de tudo, permaneceu vivo?